Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. Há 84 anos apoiando a indústria mineira. Big Ideia começando e o programa de hoje vai falar de agropecuária. Para quem acha que no campo não dá para inovar nem empreender, tá enganado porque dá e muito. Nós vamos mostrar um aplicativo que gerencia irrigações. Vamos mostrar venda de gado pela internet, tecnologias para controle da qualidade da carne e até uma fazenda urbana. Abre a porteira porque tá começando. O que é um pontinho verde no meio da cidade? É a Big Green, gente! Eu tô aqui numa fazenda urbana. Conta pra gente um pouquinho dessa história, Pedro. Isso começou há 2 anos atrás, quando o meu sócio esteve no MIT, num laboratório dos Estados Unidos, pesquisando o que há de mais moderno na produção urbana de alimentos. E de lá para cá foram 2 anos onde a gente experimentou, nós colocamos na prática uma produção na cidade de Betim, até termos a experiência, a capacidade e o know-how necessários para trazer a produção para o centro da cidade. Então hoje um produtor que normalmente ele tem a sua produção a cerca de 60, 70 quilômetros da cidade, ele vende para um atravessador. Ele produz e vende para quem tem um caminhãozinho. Sim. Esse atravessador ele vende para quem tem um galpão ou vende para um CEAS, um centro de distribuição. Que revende para um distribuidor que revende para o supermercado, que é da onde a gente compra. Ou seja, são 5 intermediários e essa cadeia inteira ela prejudica muito o consumidor. O produto ele já chega murcho, ele chega muito mais caro e sem qualidade. Então, olhando para esse cenário que veio a nossa ideia e o nosso incentivo de trazer a produção para o centro da cidade. Assim eu não passo por essa cadeia e o produto, como vocês podem ver, é muito mais bonito. Você já ouviu falar na fazenda urbana? Já ouvi falar, nunca ouvi falar nisso. Então, não. Fazenda urbana, não. O que alimenta essas alfaces, essas verduras? Sabe que é o cocô e o xixi do peixe? Mas eles são filtrados e tudo mais. É para poder alimentar a verdura. Nunca tinha pensado nisso, né? O pessoal pensa em cada coisa legal, né? É verdade. Fazendas são muito longe, né? É uma boa ideia, sim, acho que vai pegar. Por isso, esse salada, isso deve estar mais perto das cidades plantada, né? Meu nome é Murilo Lopes, eu sou engenheiro de computação, possuo mestrado em engenharia mecânica e sou o cofundador da startup AgroWet. A solução AgroWet, ela veio para atender o pequeno e o médio agricultor, especialmente aquele agricultor que faz parte da agricultura familiar. A função do AgroWet é acionar sistemas de irrigação de forma remota por meio de um aplicativo de celular e através desse acionamento também enviar e receber notificações, ou seja, o pequeno agricultor vai acionar o seu sistema de qualquer lugar do mundo e ao mesmo tempo ele vai monitorar por meio das mensagens enviadas, como por exemplo uma falta de energia elétrica, o rompimento de uma tubulação, coisas desse tipo. Além de fazer o pequeno agricultor conseguir produzir mais, a gente consegue levar tecnologia para essas pequenas comunidades e ao mesmo tempo conseguir um melhoramento das condições sociais daquelas regiões. Os produtores vão produzir mais, vender mais, ganhar mais, aumentar os lucros, né? E por aí vai. Bom, o meu sócio, Arthur Contígio, ele é engenheiro da computação e filho de fazendeiro. O pai dele possui 2 pivôs centrais de irrigação. Vendo a necessidade, a dificuldade que o pai dele tinha de gerenciar esses equipamentos que são muito grandes e tem um manuseio basicamente manual, ele viu a oportunidade de criar um sistema para controlar esses aparelhos por telefone celular. Ele juntou algumas peças que ele conhece muito bem e montou a primeira versão do nosso produto. No nosso equipamento, a gente instala o equipamento junto ao painel de controle do pivô central. E aí, com as conexões que a gente faz, a gente torna viável para o usuário ligar e desligar, fazer agendamento de quando ligar e quando desligar, fazer monitoramento de quando o sistema esteve ligado, tudo pelo telefone celular. A gente sabe, segundo o estudo da ANA, que a média de água desperdiçada
por irrigação para o pivô central é de 25%. Mas com o nosso aparelho você tem um controle muito mais fino do que você está fazendo. Então a gente consegue economizar esse volume de água, consegue economizar em energia e consegue otimizar essa operação. O nosso equipamento, inclusive, ele desliga o pivô caso ele esteja funcionando e começa a chover. Começou a chover, a gente desliga sozinho. Então não tem que ter ninguém lá vigiando aquele pivô 1 da manhã, 2 da manhã. Ele faz isso sozinho. Além disso, a gente tem a estação meteorológica que atende uma gama maior, que é um produto adequado a qualquer produtor rural. A estação meteorológica, um dos grandes objetivos da instalação da estação meteorológica e da criação dessa rede é que já se tem mapeado na literatura certas condições meteorológicas que são propícias para certas pragas, certas doenças para determinadas culturas. Então, a estação meteorológica ela vai mapear as condições meteorológicas de uma determinada região, e aí quando essas condições chegarem próximas a determinados parâmetros, né, umidade, temperatura, volume de chuva, a gente pode falar, olha, se você planta milho, a chance de a praga tal acontecer é mais alta, ou toma cuidado, porque a doença X para o feijão pode aparecer nessas condições climatológicas. Nesse cenário, o agricultor consegue tomar medidas preventivas e não perder parte da safra. Uma das coisas que a gente sempre pensa na empresa é que o nosso produto ele nunca está 100% fechado. Então a gente está sempre pegando feedback de cliente e reconstruindo e adaptando o produto para melhor atender aos nossos clientes. Quando o assunto é plantação e agricultura, logo pensamos nos agrotóxicos. Benéfico em alguns quesitos e vilão para a maior parte das pessoas, os agrotóxicos foram, na verdade, criados como armas químicas durante a Primeira Guerra Mundial e bastante utilizados na Segunda Guerra. Só com o fim do conflito é que os agrotóxicos passaram a ser utilizados como defensores agrícolas. O primeiro agrotóxico, o composto orgânico DDT, foi usado no extermínio do inseto propagador da malária, até que descobriu-se que ele, como todos os compostos organoclorados, é cancerígeno, estimulador de malformações e anomalias fetais e cumulativo no organismo. Com a devastação que a guerra causou, o problema da fome surgiu em diversos países e foi aí que surgiu a Revolução Verde, que visava promover a agricultura, gerando comida para os famintos do mundo. A Revolução Verde chegou ao Brasil em meados da década de 60. Foi implantada através de imposição das indústrias de agrotóxicos e do governo brasileiro. O financiamento bancário para a compra de semente só saía se o agricultor comprasse também o adubo e o agrotóxico. Essa política levou a uma grande contaminação ambiental, sem que a fome fosse extinta. Enquanto alguns países, principalmente da Europa, tentam reverter o duro quadro de degradação ambiental e contaminação dos alimentos, no Brasil a situação se agravava a cada ano. Em 1970, fábricas obsoletas foram transferidas para o Brasil, que está entre os 5 maiores consumidores de agrotóxicos na agricultura do mundo. Em contrapartida, nunca se falou tanto em produtos orgânicos e práticas sustentáveis, que acabou também destacando o país como um grande produtor e exportador de alimentos orgânicos, com mais de 15 mil propriedades certificadas e em processo de transição, sendo 75% pertencentes a agricultores familiares. É o país aproveitando suas riquezas naturais e usufruindo com cada vez mais consciência e inovação. Meu nome é Marcela Rocha, sou cofundadora da startup AIS31, sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos e fiz mestrado na Engenharia de Materiais. A AIS31, a startup, ela surgiu dentro de um laboratório na Universidade Federal de Ouro Preto, que é referência nacional na área de eletrônica orgânica, com o objetivo de tirar da bancada todos os protótipos que foram desenvolvidos a partir de pesquisas científicas.
Uma carne sem qualidade, ela apresenta algumas características como um odor desagradável, a presença de limosidade, que é como se fosse uma película de limo, uma substância produzida por micro-organismos mesmos ali na superfície, a mudança de coloração. Então, assim, são características que a gente não consegue observar quando a carne está embalada. Então, a gente pensou assim, poxa, como garantir, né, como informar, transmitir informações em tempo real sobre as condições de qualidade daquele produto. E o Qualisticker ele surge justamente para poder solucionar essa questão, porque ele vai estar em contato direto com o alimento e ele é capaz de sentir essas transformações que acontecem no alimento e a partir da mudança de cor, com a carinha feliz e a carinha triste, ele informa se o alimento está próprio ou não para o consumo. Ele é atóxico, ele é biodegradável, ele é biocompatível e ele é de baixo custo. Hoje ele funciona para carne de frango, mas nosso objetivo é ampliar, né? Agregar um número maior de produtos como peixes, frutos do mar, porco, suíno e que a gente possa promover a saúde e o bem-estar da população brasileira a partir da segurança alimentar. Assim. Aí você me mostrou, você me falou que não é só alface que tem aqui, até já reparei. Exatamente. Não precisa ser muito expert não, me conta, o que você tem de variedade? Que são 20 tipos de hortaliças de folhas, por enquanto. Dentre alface, rúcula, agrião, espinafre, acelga, beterraba, entre outros temperos como salsinha, um coentro, uma cebolinha, manjericão e sálvia, tomilho, tem vários. E tem um projeto bastante bacana nosso, que a partir do segundo semestre deste ano, nós vamos abrir na quarta estufa uma produção de frutas, legumes, tubérculos e raízes. É uma estrutura parecida com essa, mas em vez desses perfis onde passa só a aguinha do peixe, a gente vai utilizar um substrato orgânico que será proveniente do lixo orgânico daqui do shopping. Ou seja, as pessoas vão consumir, o resto dos alimentos vai para uma compostagem, essa compostagem gera um composto orgânico que será onde vai ser plantado os próximos alimentos do almoço da semana que vem. Puxa vida, é tudo reaproveitado. Exatamente. Estudos feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que o Brasil é um dos países em que a produtividade agropecuária mais cresce. Atrás do Brasil ficaram a China, o Chile, Japão, Argentina e até os Estados Unidos, com 1,93% de crescimento contra 4,28% de crescimento da produção brasileira. Para o levantamento, os pesquisadores norte-americanos usaram o Indicador Expresso em Produtividade Total dos Fatores, o PTF, que considera todos os produtos das lavouras e da pecuária e os relaciona com os insumos utilizados na produção. Celeiro do mundo, como muitos dizem, o Brasil ganha esse título por diversos fatores: a extensão territorial, a qualidade do solo, técnica de produção de primeiro mundo e condições atmosféricas favoráveis. Por causa do aumento da produtividade, o país deixou de ser apenas importador de alimentos e se transformou em um expressivo exportador de uma quantia diversificada de produtos agropecuários. Quais produtos são esses? Vamos ao ranking dos produtos mais exportados pelo Brasil. Em primeiríssimo lugar vem a soja em grão, que arrecada nada mais nada menos que 13,9 bilhões de dólares por ano. Outro sucesso de vendas é o açúcar bruto, que gera 3,1 bilhões de faturamento. A celulose brasileira também é bastante requisitada, gerando 2,7 bilhões de renda. E a carne bovina, apesar de todas as polêmicas em que foi envolvida nos últimos meses, ainda fatura 2,2 bilhões de dólares por ano. A China, segunda maior economia mundial, foi o principal destino das nossas exportações. E aqui dentro, a agricultura, junto com a pecuária, formam complexos agrícolas, notadamente desenvolvidos nas regiões que englobam os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o Brasil dando um show de produtividade e mostrando o poder dos campos para o mundo inteiro. Meu nome é Luan Mello, sou graduando em Engenharia Elétrica e cofundador da startup Scanner Bovino. O nosso sistema ele utiliza visão computacional e inteligência artificial para identificar o número do brinco do animal durante o manejo do gado. Como a gente utiliza somente a câmera do smartphone ou qualquer tipo de câmera para fazer essa identificação do brinco, isso reduz o custo da identificação do animal durante o manejo. Por essa leitura do número do brinco do gado, a gente consegue traçar informações de histórico de pesagem, histórico de produção de leite, histórico de vacinação e muitas outras ferramentas que aumentam a produtividade e a eficiência no manejo do gado. Atualmente, nosso aplicativo já está disponível para download via Play Store para dispositivos que usam a plataforma Android. Eu sou o Igor Espírito Santo, CEO da MuLife. A MuLife surgiu após vislumbrarmos uma boa oportunidade de ajudar o pecuarista que diariamente sofre com a inadimplência e com a falta de informação precisa na hora de adquirir um gado. A garantia da veracidade dos dados informados pelo pecuarista na nossa plataforma é o nosso grande desafio. Quando o gado é registrado em alguma associação de criador de alguma raça, nós conseguimos cruzar as informações informadas pelo produtor com as informações contidas na associação de criador de gado. Os leilões são grandes parceiros da MuLife. Nós não somos substitutos desses, até porque nós realizamos transações seguras e confiáveis, garantindo aos vendedores o recebimento dos animais ou do animal vendido e aos compradores informações precisas e confiáveis sobre cada animal. Por isso nós somos parceiros dos leilões. Tecnologia no campo, existe isso? Que eu saiba, não. Agora você me pegou. Te peguei, Red. Você é levado, hein, rapaz? Rapaz, resposta, como é que eu vou responder essa aí? Eu não sei realmente. Existe, Rodrigo? Existe. Existe. Ele falou existe. Eu não sei a fundo essas questões não, mas eu sei que a tecnologia está em todos os lugares. Agora o pessoal fica só no celular? Exatamente. Fala, obrigado. A área rural hoje ela é carente de novas tecnologias que possam trazer benefícios quanto à produtividade. Nós enxergamos um mercado que está em aberto ainda e demandam projetos e invenções que deem conta do recado de assumir uma alta produtividade. Muita gente acha que o campo não é o melhor lugar para inovar ou para empreender. E, na verdade, ele é um dos melhores lugares para se empreender. A gente sempre teve no Brasil uma área muito grande e os agricultores entendiam até cerca de 15 anos atrás que aumentar a produtividade seria aumentar a área plantada. Hoje em dia a gente sabe que isso não é mais verdade. Então a melhor forma de você aumentar a produtividade é adotando tecnologia. Com o passar dos anos, novas tecnologias estão chegando ao campo. Nós da Scanner Bovino acreditamos que essa barreira está sendo aos poucos derrubada com várias inovações que estão surgindo. Por ser menos explorado que as grandes cidades, nós consideramos que o campo é um excelente local para se empreender. Existe um grande mercado a ser explorado, principalmente na área da pecuária, onde nós vemos que está se iniciando tecnologias inovadoras como a IoT, por exemplo. E, se Deus quiser, mais fazendas que produzirão folhas, legumes, frutas e até animais. Esse não é mais o futuro, essa é uma realidade que vai virar tendência com certeza. E a gente acredita que tem assim inúmeras soluções, inclusive quem tiver ideia criativa, vai para o campo, procura o agricultor, o pequeno e o médio, vamos fazer esse país crescer a partir disso. Muito legal ver que o empreendedorismo tem quebrado barreiras e chegado cada vez mais longe. E por outro lado, trazido o que parecia distante para perto de nós. Espero que vocês tenham se inspirado. Um beijo e até semana que vem!
Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. Há 84 anos apoiando a indústria mineira.